Você sabe qual é o maior órgão do corpo? Descubra no nosso podcast de hoje com uma convidada muito especial. Doutora Nayane Aidar. Aê! Muito obrigado, doutora Muito- Nayane, por ter vindo até aqui. Doutora Nayane é médica formada pela Universidade de Brasília, é dermatologista formada pelo Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. Muito obrigado pela sua vinda até aqui. Pois é, Nayane, muito obrigado pela aceitar o nosso convite. E então, o maior órgão do corpo é a pele? Exatamente. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz, porque realmente eu acho que médicos assim fazem a diferença, trazendo informação para o público, assim, coisas bem interessantes de forma leve. Então, parabéns para vocês hoje. Já tinha falado isso pro Pedro, mas tinha que falar aqui agora também. Então, sim, a gente vai falar do maior órgão, e claro, a pele, né? Então, eu sou privilegiada por cuidar desse maior órgão e que reflete, assim, na verdade, muitas doenças e também como tá a sua saúde como um todo, né? E Nayane, assim, a pele saudável vai muito além da estética. É claro que a estética também é importante, mas existem outros fatores, outras funções para a pele além da estética, e é muito importante manter uma pele saudável, não é? Exatamente, Pedro. Então, a pele é assim, o primeiro mecanismo ali de defesa que a gente tem, né? Então, ela regula a nossa temperatura, fabrica hormônios como a vitamina D, que é essencial para o bom funcionamento do organismo, né? Para a questão da imunidade. Que mais? A Proteção, né? proteção, por exemplo, você pode ver, pessoas que não têm a pele íntegra, elas têm mais chance de ter doenças, que a pele ali é uma porta de entrada. Então, ela é uma barreira, por isso que a gente deve cuidar muito desse órgão, tá? E, por exemplo, tem também o paciente com diabetes, né? Às vezes o pé diabético, a porta de entrada é pela pele. Tem um ferimento ali que vai aumentando tudo, vai progredindo. Então é importante cuidar da pele. Da pele, deixar ela sempre íntegra, né? É claro que algumas pessoas elas têm algumas doenças de pele, mas hoje os tratamentos na dermatologia, eles estão assim muito avançados. Então, o que o meu conselho principal é você sempre procurar ter um dermatologista, sabe? Porque as doenças de pele, às vezes, diferentemente das outras doenças que você não consegue ver de cara, na pele ele mostra. Então, as doenças de pele, às vezes, elas são excludentes. Então, elas tiram a pessoa da sociedade porque ela fica com vergonha de mostrar aquilo. Mas hoje eu falo, a dermatologia tem muito tratamento. E acaba sendo um estigma grande, né, Marcelo? Realmente, a pele parece que é o primeiro cartão de visita, né? Exatamente. Você já acha que a pessoa está saudável ou não pela qualidade ali, né, da pele. Até as doenças, por exemplo, lembra lá na semiótica, a gente olhava o paciente, tá icteto, tá amarelo, pela cor também da pele. Então, a pele fala muito a respeito da saúde como um todo, né? Além de ser importante para a saúde, pode ajudar também o médico a diagnosticar algumas doenças, né? Analisar a pele, às vezes alguma doença interna ali que está se manifestando na pele. Exatamente. Então, é muito importante a pele. A pele é de fundamental importância, né? Eu vou falar agora sobre um tema polêmico, né? Porque qual a opinião do dermatologista em relação ao sol, né? Porque a gente sabe que a vitamina D tem uma relação da exposição da pele com o sol, né? Então, para a síntese do hormônio D, que na verdade a gente chama de vitamina, mas ele é um hormônio, a gente precisa sim da exposição solar. Só que seria o sol de mais ou menos de 10 às 15 horas, que é o pior horário. Então, a gente sabe que o dermatologista é o principal indutor de hipovitaminose D, ou seja, dos níveis baixos da vitamina D. Mas o que a gente pode recomendar, tá? A gente não vai recomendar a exposição solar. Essa é bem a verdade, a grande maioria é um consenso pelos riscos serem maiores, né? Que na medicina a gente sempre vai pesar risco-benefício. Nesse caso, a gente enxerga que você teria mais malefício. Então, a gente prefere a reposição mesmo da vitamina D. É claro que, tipo, a pessoa pegou sol, porque para a síntese de vitamina D, o certo seria você pegar o sol entre 10 e 15 horas. E além disso, mais ou menos 10 a 15 minutos, você não poderia tomar banho ou passar água gelada por mais ou menos 1 hora para a síntese da vitamina D. Então, não seria só a exposição. E a grande maioria das pessoas vai pegar o sol e logo vai tomar banho, porque vai ficar calor. Então, tipo, não adiantou nada. Aquele sol fez só o estrago mesmo. Vai pra praia e
tira a vitamina D toda hora tomando banho, né? Porque a gente entra no mar, é verdade. Então, tipo, não adiantou de nada. Essa é bem a verdade. Mas é importante, assim, pelo menos fazer a dosagem sérica, né, do sangue, de vitamina D, para ver se elas estão com níveis bons. É muito importante, porque, na verdade, a grande maior parte dos pacientes está com hipovitaminose D. E a gente sabe que o dermatologista, como a gente prescreve muito protetor solar, a gente induz mesmo, assim, essa baixa. E a vitamina D é super importante, né? Como o organismo como um todo. Mais que a gente fale de pele, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, a gente sabe que a gente acaba causando pelo uso do protetor solar, mas a gente trata também repondo a vitamina D. Certo. E o sol, a gente sabe que o principal risco, né, o que a gente mais teme é o câncer de pele. Sabemos que existem vários tipos de câncer de pele, né? Quais que são os tipos de câncer mais associados ao sol, né? Na verdade, a gente assim, tem 3 tipos de câncer de pele. O basocelular, que é o tipo mais comum. Em geral, ele tem um crescimento mais para lateral. Então, você retirando ele, estaria resolvido. Ele não é tão invasivo, diferente do melanoma, que é o câncer mais metastático. Mas qual que é o problema do basocelular, por exemplo? Que ele dá muita região de nariz, nessas regiões nobres da face. Então, ele causa muito dano estético. Às vezes, o retalho não fica legal. Então, ele causa um dano estético muito grande. Mas ele é o menos grave. Então, em teoria, se você tiver um basocelular, que é o que a maioria da população tem, removeu, ok, vida normal. Só que significa que se você teve o mesmo sol que gerou, foi responsável por gerar aquele câncer de pele, provavelmente você tem mais áreas que podem ter câncer de pele. Então, em geral, a pessoa vai tendo vários. Então, vai ficando com vários retalhos. E é principalmente área nobre. Face. Né? Homem tem muita orelha, porque vocês não têm cabelo para proteger. O homem calvo, couro cabeludo. Então, áreas nobres, região dos olhos. Então, a pessoa às vezes vai ficar com aquele olho aberto. Então, assim, são áreas nobres. Esse é o ruim do basocelular. Então, Marcelo, vamos passar protetor solar na orelha, né? Usar o chapeuzão, hein? Chapeuzão, vai pra praia, tem que usar. Ou então, protetor solar no couro cabeludo, tem que passar. E já o melanoma é aquele câncer que ele é mais metastático. Né? Então, ele dá muito em extremidades, nas unhas. Por isso que quando a gente vai no dermato, a gente examina muito as unhas. Porque às vezes é uma área negligenciada. Quando você vai ver, o paciente está com melanoma ali metastático, você não tem o que fazer. Então, é muito rápido, né? E ele está associado àquele sol que a gente pegou, aquela queimadura solar que fez na infância. Por isso, muito cuidado com as crianças, com as nossas crianças. Porque o adulto é responsável por isso. E então, a partir dos 6 meses, é que quando a gente começa a recomendar o protetor solar nas crianças, tá? Antes disso, se a pessoa vai pra praia, a gente vai sempre recomendar aquelas roupinhas de proteção ultravioleta. Aquilo lá ajuda muito, tá? Ah, sim, ajuda mesmo, então. Ajuda não é mito, não. Não, ajuda. Eu acho que é até uma estratégia, aquele kit preguiça mesmo. Ai, não quero passar protetor solar. Então usa a camiseta. Pelo menos vai dar Pelo menos a camiseta já dá uma ajudada, tá? Sabe? E então esse melanoma tá muito associado a essa exposição, essa queimadura solar na infância. E também tem os casos familiares, né? E tem o espino celular, que ele é um pouco mais raro, mas ele também dá mais metástase, menos que o melanoma. Então, são esses os 3 principais tipos, né, de câncer. Mas, igual eu falo, o basocelular é campeão. Quantas vezes a gente pega paciente que vai para estética, e aí você fala, não, nós não vamos fazer estética porque você tá com câncer de pele. As pessoas às vezes ficam muito assustadas no início, nossa, tô com câncer. Mas pra gente, pra um bom dermatologista treinado, é muito fácil o diagnóstico, não tem muita dúvida não. E eu falo, na dúvida, retira. Retira não vai... manda pra manda pra biópsia. Nayane, a gente está atualmente agora em dezembro, no dezembro laranja, Isso. que é o mês da prevenção do câncer de pele. Exatamente. Então, nesse mês, que esse é um mês voltado para a gente avaliar, né, a chance da gente chamar a atenção da sociedade para esse câncer que é tão comum, tá? Então, o que eu falo assim que o paciente tem que se alertar? Às vezes ele tem um machucadinho, que ele acha que é machucadinho, ou uma pinta que surgiu do nada, não cicatriza, tem sangramento, tem cor muito diferente. Isso é um sinal de alerta para você procurar um dermatologista, tá? E, gente, porque hoje a gente tem essa banalização um pouco da nossa área. Então, por que eu falo que é importante você procurar o dermatologista? Porque tem gente que vai ver uma lesão e vai simplesmente queimar a lesão.
Pega o eletrocautério e queima, porque parece que vai ficar. Mas tem que enviar para biópsia. Tem que enviar para biópsia, você tem que analisar, entendeu? O que é aquilo ali? É um baço celular, é um espinho celular, é um melanoma? Isso vai modificar totalmente a nossa conduta. Vai fazer quimioterapia, não vai? Então não é simplesmente queimar, né? É o mais fácil aqui, eu vou queimar. Não, tudo que você retirar. Se algum dia vocês forem no médico, tirou o material, tem que mandar para biópsia. Isso não é chatice, não. É zelo, é cuidado. É a sua saúde, entendeu? Né? Ele só fala assim, mais basicamente assim, quando você vê uma pinta no seu corpo, quando é que você precisa se preocupar um pouco mais? Então, primeira coisa, quando o formato da pinta ela tá estranho, não é regular, é um formato estranho, já é um sinal de alerta. Quando tem mais de uma cor, né? Então, isso já é um sinal de alerta. Quando essa pinta sangra, é um sinal de alerta. Quando você tem uma pinta e ela tá modificando, você viu que não tá te chamando, tá te incomodando, vai no dermato, entendeu? Eu vi uma história interessante, acho que foi um nadador, alguns anos atrás. Ele tinha uma pinta grande, assim, irregular, né? E um seguidor dele alertou pra ele, numa foto, olha, eu vi essa pinta e tá meio estranho, procura um dermatologista. Ele procurou e descobriu a tempo um tratamento para o câncer de pele. Gente, é isso mesmo. Principalmente quando você vai na Europa, por exemplo, Itália, que o pessoal pega muito sol. Aí você tá andando assim, aí você fica, meu Deus, um câncer de pele. Aí eu já falei, gente, isso aí tem que ser no dermato, que é câncer de pele. Então, fala assim, para um médico bem treinado na nossa área, é fácil a identificação, a gente não fica muito em dúvida. E, por exemplo, o baço celular, que eu falei que ele é o mais comum. Quando você joga a luz, ele é perolado, ele chama a atenção. Para um olho treinado é muito fácil, ele brilha, ele é uma lesão que vai te incomodar. E o baço celular dá mais em idoso, melanoma mais em pessoas adultos mais jovens, como é que é? Sim, o baço celular, como é dessa exposição solar, é a pessoa mais velha, assim, mais ou menos, vamos falar mais velha, tipo 50, 60 anos já começa. Mas a depender da exposição solar que a pessoa teve, você tem paciente de 30 anos com baço celular. Não é incomum. Por exemplo, tem uma médica que ela teve com 30 anos baço celular. O que significa isso pra gente? É uma paciente que ela tem indicação de fazer mapeamento, é uma paciente que você tem que estar sempre em cima. Por quê? Porque o sol que levou à formação daquele baço celular não foi só naquele lugar. Vai ter mais áreas. Então, paciente assim, muito branquinho, tipo você, branco, do olho claro, ele tem mais chance de ter câncer de pele. Então, não é frescura esse negócio de usar protetor solar. E assim, muitas vezes nós homens temos muito pelo no corpo, né? E incomoda passar protetor solar em área de pelo. Você acha que essa área de pelo, ela é protegida pelo próprio pelo ou não? Tem que passar... O pelo ajuda. Tanto que, por exemplo, mulher, como a gente tem cabelo que protege nossa orelha, a incidência de câncer na orelha é menor. Mas eu acho que uma estratégia para quem tem pelo é a camiseta. É muito coringa, tá? Porque é uma barreira física ali também. Então, ajuda. E filtro solar em spray. É muito prático. Não dá... E hoje a cosmética, quando chegou o filtro solar no Brasil, a verdade é que eles eram feitos fora. Então, era para clima frio. A gente não adaptava. O brasileiro não gosta de nada pegajoso, a gente tem essa coisa da limpeza, a gente não gosta. Se estiver pregando, a gente não vai usar. Então, a indústria percebeu isso. Então, os filtros solares para a pele brasileira, eu falo que hoje em dia a cosmética é muito boa. E você tem filtros que são à base de água, que você vai passar e nem vai sentir. É uma estratégia até que eu uso para paciente homem, que você não pode errar. Se errar, ele não vai usar. Então, o homem, eu falo, olha lá, filtro à base de água, porque não vai arder o olho, não vai ter cheiro, não tem cor, você passou, o homem nem vai ver. E outra estratégia é assim, é o kit preguiça, que eu sempre falo pro paciente, quanto mais difícil uma coisa, mais você tem que automatizar. Né? Então, bota lá do lado da sua escova de dente. Você não escova o dente? Brasileiro, a gente gosta de escovar o dente. Bota lá o filtro do lado da sua escova de dente. Então, você vai começar a criar aquele hábito. É claro que, assim, a gente fala que, tá na praia ou com grande exposição, seria de 3 em 3 horas. Mas pro dia a dia, pra nossa rotina, passa de manhã e no horário do almoço, se você reaplicar, esse dermato já tá feliz. Legal. E, Nayane, no Brasil, a gente tem uma alta incidência de raio ultravioleta, tem essa questão do afinamento da camada de ozônio. Você acha, tem estudos mostrando que está aumentando a incidência de câncer de pele no Brasil e no mundo? Sim, no mundo a gente sabe, no Brasil principalmente. A gente é um país tropical de alta incidência solar, então aqui não dá.
para não usar protetor, porque realmente o câncer de pele está aumentando muito. Não acho que é só a gente sendo mais treinado e fazendo mais diagnóstico. É realmente por conta dessa questão que você falou, da camada de ozônio. Então, assim, a gente está se expondo muito, né, à radiação ultravioleta. E algo que eu acho que é muito importante alertar, gente, é que câmera de bronzeamento, vocês acreditam? Pois é, eu ia te perguntar disso mesmo, né? Bronzeamento artificial é um risco também? E na verdade, é totalmente proibido. Ah, Porque sabidamente é comprovado, gente. Não é que o seu dermato acha. É comprovado que vai dar câncer. Então, assim, eu não entendo, a gente, como dermatologista, não entende como que ainda você tem vários locais, tá? Inclusive na nossa cidade, com câmera de bronzeamento. Como que é, tipo assim, uma coisa que dá câncer, que não é achismo, e ainda é divulgado, entendeu? Então, assim, eu acho que o paciente ele tem que começar a pesar, né? Será que vale a pena por uma estética momentânea você submeter a um risco? Eu acho que não. Porque, assim, tem várias estratégias. Quer ficar bronzeada? Gente, tem esse bronzeamento à tinta. Tem vários cosméticos que você vai parecer bronzeada e vai ficar bonito sem aquele aspecto de pele assada. Gente, é feio aquilo, né? É tipo uma pele assada, a pele ela judiada, porque é uma pele sofrida. tá envelhecendo, né? Tá envelhecendo. Mas é totalmente proibido. Na verdade, a gente quer denunciar. Porque não, sim, Não pode. não pode. Não pode, né? Nayane, deixa eu perguntar, tem um exame chamado dermatoscopia, que todo mundo precisaria fazer dermatoscopia ou só algumas pessoas que têm muitas pintas no corpo precisam fazer esse acompanhamento mais periódico? Olha, no mundo ideal, todo mundo deveria fazer, Aham. tá? Pelo menos uma vez na vida. Mas eu vou falar assim, quem que tem que fazer com rigor? Pessoas muito brancas, olho claro, ruivo, histórico de câncer de pele na família, tá? E pessoas com múltiplas pintas. Essas pessoas, gente, é mandatório fazer pelo menos uma vez no ano. Claro que às vezes se o paciente teve algum câncer de pele ou histórico familiar, seu médico vai diminuir o intervalo. Mas essas pessoas seria mandatório. Hoje ainda é um exame que é um pouco caro, então você não consegue abranger a população como um todo, né? Alguns convênios cobrem, outros não. E a verdade é que, assim, a maioria dos médicos, eles acabam não fazendo esse exame de forma pelo convênio, porque às vezes a pessoa tem 200, 300 pintas. E o convênio não vai conseguir Fica umas 3 horas ali fazendo. né? É um exame trabalhoso. Mas para esses Como é que é esse pacientes, exame? É com uma lupa? Como é que funciona? é um aparelho chamado Photofinder. E que ele vai primeiro fazer a fotografia do corpo todo da pessoa e depois vai uma por uma em todas as pintas do corpo da pessoa. E ele vai fotografando. E aí é um exame comparativo. Por isso que é bom você fazer no mesmo médico. Porque ficou o registro lá no Photofinder. Aí, dali, por exemplo, se você fizer anual, ano que vem ele vem e vai comparar se aquela pinta modificou ou não. Isso é para quê? Evitar de você ficar retalhando o paciente. Pensa, achei uma lesão suspeita, eu vou tirar. Nisso, a paciente tem de 200, 300 pintas. Você vai tirar quantas? 50 por ano? A pessoa vai ficar toda retalhada. Então, é um exame bem interessante para essas pessoas, para você evitar de ficar tirando em excesso. Porque o médico, a gente é muito defensor da saúde, né? Então, na dúvida, a gente vai tirar. Exato. Só que pro paciente, aquilo impacta. Entendeu? Por mais que a gente tenha uma boa intenção, impacta. Pensa, uma pinta no rosto. Aí a pessoa tem 10 lesões suspeitas. Você vai tirar 10 retalhos ali no rosto. Isso impacta tipo assim, na autoestima do paciente. Então, acho que esse exame... Acho que você faz, né, Pedro? Eu faço sempre, todo ano. Parabéns. Porque o Pedro é tipo pessoa branquinha, do olho claro, então tem pintas, vale a pena fazer. Como grande massa, assim, a população, não precisaria. Mas pessoa branquinha, eu falo mandato ruivo também. Com certeza. Albino. Pessoas de pele mais escura têm maior resistência a lesões pelo sol? Tem, é porque essa coloração da pele, ela acaba que você protege mais. É uma barreira, né? A pessoa branca ali, ela não vai ter muita defesa, assim, entendeu? O raio solar vem e faz um estrago mesmo. Entendi. E olho claro também, são fatores de risco para o câncer de pele. Câncer de pele. E a gente sabe que o problema do sol não é só o câncer, né? A gente pode ter envelhecimento precoce. O que mais que o sol pode causar na pele? Esse fotoenvelhecimento, né, que a gente chama, que é o envelhecimento pelo sol, que a gente vê principalmente
Lembra aquele pessoal que mora na roça? De fazenda, Aquele né? pescoço, gente, vocês lembram? Tudo engenhadinho, bem aquela E a elastose. pele parece que tá bem fininha, às vezes até rasga, né? Quando a pessoa é mais Isso, velha. aí abre aquela porta de entrada, né? Então, Eu acho que até nas redes sociais apareceu uma foto de uma mulher que passava protetor solar no rosto, mas não Isso, passava no pescoço. Daí o pescoço dela tava muito envelhecido em comparação com o rosto dela. E tem um bem legal, que é até de um artigo, que é um caminhoneiro, que ele pegava mais sol aqui do lado esquerdo. Interessante. E aí, metade do rosto dele com fotoenvelhecimento muito importante e o outro rosto bem preservado. Então, assim, o sol, ele acaba que envelhece, ele e também estraga ali, ele estraga o DNA da célula, entendeu? Então, ao longo do tempo, isso vai te dar problema, não só estética. Então, se for por estética, use protetor só por estética. Então, pensa assim, o importante é você usar, entendeu? E depois esses danos provocados pela exposição solar ao longo dos anos, além de estética, também estraga o DNA, então aumenta a sua chance de câncer. Certo. Então, não tem jeito. E assim, depilação, gilete, isso causa algum prejuízo para a pele, Nayane? O que acontece? A depilação, se for a cera, ela vai estragar ali um pouco o seu colágeno, vai ficar toda hora puxando, então você tem mais chance de flacidez. Além de pessoas de pele mais bronzeada, mais morena, tem chance de hiperpigmentar, de ficar manchado, de ficar escuro, tá? Então, essas pessoas, a gente recomenda, sim, a depilação a laser, porque vai resolver o problema, tá? E o gilete, ele cria microtraumas, então também tem mais chance de manchar a pele, entendeu? Então, a depilação a laser, gente, hoje em dia é tão barato. Seria uma área que, eu juro pra você que eu tenho dificuldade de entender quando a pessoa ainda faz a cera. É muito barato. Para a grande maioria da população, vai resolver o problema. Então, eu falo assim pro paciente, às vezes, apertado para você, mas é tipo questão de 80, 70 reais uma área. Eu considero que é relativamente barato, um tratamento que ele é resolutivo, né? E a um custo acessível, tá? E pode ser feito, por exemplo, em área de barba? Pode ser feito em qualquer área do corpo, porque a gente tem que ter cuidado, assim, nos locais que a gente vai, tá? Porque, assim, hoje você tem na dermatologia aparelho falsificado. E aí você pode sofrer o quê? Queimadura. Então, as pessoas, às vezes, que você vai ver, fazer umas promoções, ou faz em qualquer lugar, não pesquisa, você tem essa chance de queimadura. E, às vezes, a paciente fala que é laser, mas a pessoa não está fazendo laser. Está fazendo, por exemplo, uma luz pulsada. E qual que é o problema disso? Luz pulsada, paciente moreno, você tem grande chance de queimar. Então, a depilação é a laser mesmo. Isso que você tem que ver. É a laser? Qual que é o aparelho que vocês usam? Tem resfriamento? Não tem? É isso, porque hoje a nossa área, a gente tem muito uma banalização. Parece que todo mundo é dermatologista, que é uma área fácil. Gente, eu acho dermatologia uma área super difícil. É muito difícil a formação, você fazer diagnóstico. Sempre coisa nova É acontecendo. sempre coisa muito nova. Pois É toda hora tecnologia. Toda hora... Eu lembro das aulas, né, dos livros, as lesões às vezes são muito parecidas, Muito né? parecidas. E o tratamento às vezes é completamente diferente, né? Exatamente. É que o dermato, um bom dermato, ele é tão bem treinado que depois se torna óbvio. Se torna mais fácil, porque é muito visual. Só que para você chegar àquele nível, é muito treinamento. É muito treinamento até você desenvolver aquele tipo de raciocínio. Por isso que o pessoal fala, nossa, mas parece tudo igual. Pra gente não é. Mas eu já falo, é porque é treinamento, né? Então, ao longo dos anos, você foi treinado para você... Puxa, por exemplo, igual eu falo, pro paciente às vezes é tudo igual, mas a gente consegue ver perolado. Fala, nossa, tem um CVC, entendeu? É treinamento. É que nem, por exemplo, na nossa área, né, Marcelo, distúrbio do movimento. A gente vê um tremor, a gente sabe diferenciar de um outro distúrbio do movimento, algum movimento voluntário que a gente chama de coreia, que parece uma dança, distonia. Então, de acordo com o treinamento da pessoa, a gente consegue identificar visualmente também. Até parece um pouco com a dermatologia. Você só de olhar, às vezes, já consegue identificar qual é o problema ali do paciente.